pessoal, tudo bem? Espero que sim. Estamos de volta para mais um bate-papo. Hoje nós vamos falar sobre faça sempre o seu melhor. É isso mesmo. Você está no canal Teologia e Liderança comigo, Leonardo Nascimento. Não sei como é que tá aí, do lado de cá tá bem frio, mas independente do frio, independente do cenário, você tem um desafio hoje, que é fazer o melhor que você pode. E o texto que nós escolhemos para falar está em Eclesiastes 9, verso 10, livro que Salomão escreveu ao pregador. Eclesiastes 9, 10 diz assim: tudo que vier à tua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque para a sepultura, para onde todos iremos, não há sabedoria, não há obra, nem ciência, e nem nada mais. Tem uma outra tradução que diz: não há obra, nem indústria, nem ciência, e nem sabedoria alguma. Nossa, como esse texto mexe comigo. Esse texto é uma pancada na cabeça para quem procrastina e para quem não se levanta. Às vezes, as pessoas dizem assim: mas eu não funciono porque eu não tenho ajuda, porque eu não tenho apoio, porque eu não tenho estrutura. Fulano tem ajuda de todo mundo, fulano tem todo mundo para ajudar, eu não tenho ninguém. Mas esse texto é um texto que acaba com as desculpas. Tudo que vier à tua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Então, esse texto é um chamado para parar de dar desculpas, para parar de lamentar e para parar de deixar para depois. Minha pergunta é: você é uma pessoa que dá muita desculpa? Você é uma pessoa que vive se lamentando muito? Você é uma pessoa que deixa tudo para depois? Porque esse texto de Salomão aqui em Eclesiastes, ele é cirúrgico para quase tudo na vida. E aí eu vou dividir em alguns pontos para ficar mais fácil a compreensão. Tudo que vier à tua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque para a sepultura, para onde todos iremos, não há sabedoria, nem obra, nem ciência, nem indústria e nem nada. Então, primeiro ponto, tudo que vier à tua mão para fazer. Ele está falando de oportunidade. Você tem uma oportunidade que algumas pessoas não têm. Talvez você reclame do emprego quando tem muita gente desempregada. Talvez você reclame da comida quando tem gente que não faz as 3 refeições há muito tempo. Talvez você reclame da casa quando tem gente dormindo na rua, ainda mais com esse frio que está fazendo. Aproveite o que você tem. Valorize o que você tem. Porque com certeza, talvez a vida ainda não esteja como você gostaria, mas a sua vida está bem melhor do que a de muita gente. Então o primeiro ponto é a oportunidade. Valorize a oportunidade que você tem, a vida que você tem. E se as coisas ainda não estão como você gostaria, trabalhe, se esforce, faça o melhor que você puder. O compromisso que nós temos com nós mesmos é de fazer o melhor que nós pudermos. Mas ninguém faz o melhor para mim, não importa. Você precisa fazer sempre o seu melhor. Talvez ninguém te dê um tapinha nas costas, talvez ninguém nunca diga que ficou bom, talvez ninguém elogie o seu trabalho, mas isso não muda o fato de que precisamos fazer sempre o nosso melhor. Ok? E aí eu coloquei, primeiro ponto, oportunidade. Por exemplo, você está assistindo no computador, na TV, no seu smartphone. Pelo menos 2 coisas estão muito claras para mim. Se você está me assistindo, você tem um computador, um smartphone ou uma TV com internet. Então isso já é motivo para você pensar o seguinte: nossa, eu estou bem melhor do que muita gente que não tem internet, que não tem um smartphone, não tem um computador, não tem uma TV. Então se você está aí assistindo, é porque você já faz parte de um grupo que leva vantagem sobre a maioria das pessoas no mundo. Porque tem gente no mundo que ainda não tem um telefone. E se tem, não tem internet, não tem TV, uma smart, não tem computador. Então valorize o que você tem. Aproveite a oportunidade e faça o melhor que você puder. Não faça qualquer trabalho. Faça o melhor. Quando ele diz aqui, tudo o que vier à tua mão para fazer, é oportunidade. As melhores lições na vida, elas vêm disfarçadas de problemas, de dificuldades. Problema, às vezes, traz oportunidade de crescimento. Problema, às vezes, traz aprendizado. Melhoramos, nos reinventamos, desenvolvemos nossa capacidade mental, intelectual, resolvendo problemas. Então, se você é uma pessoa que foge de problemas, você vai deixar de crescer, você vai deixar de aprender, vai deixar de ser promovido, vai deixar de galgar posições maiores na liderança, na chefia, até no ministério. Então aproveite a sua oportunidade. Quando ele diz aqui, tudo o que vier à tua mão para fazer, é tudo. Nem sempre as coisas chegam como nós gostaríamos.
Mas se está chegando demanda, se está chegando o trabalho, se está chegando o problema, é porque você tem condições de resolver, de fazer, de corrigir, de fazer o melhor. Porque é isso que as pessoas esperam. Então Salomão está dizendo, tudo que vier à tua mão para fazer. Segundo ponto, faze-o. Fazer, tomar decisões, assumir risco, tentar. Que ele está falando aqui, tudo que vem à tua mão, oportunidade. Ah, Leonardo, mas aí o que está chegando para mim é problema. Você já parou para pensar o que esses problemas escondem? Porque às vezes o problema esconde uma oportunidade de crescimento. E aí se eu sou alguém que só olha para o problema, eu deixo de crescer, eu deixo de ganhar dinheiro, eu deixo de aprender, eu deixo de melhorar. Problema esconde oportunidade, ok? Então, tudo que vem à tua mão é oportunidade. Segundo ponto, faze-o, fazer, ação, tomar decisões, atitude, se levantar, se reinventar, tentar de novo. Ah, mas aí eu tentei e não deu certo. Tenta de novo. A vida não é se a porta abriu, a vida é se você ainda acredita, porque enquanto você acredita, você vai continuar batendo. Às vezes eu bato e na primeira não abre. Ah, não é para abrir. Será? Naamã foi curado da lepra quando ele deu o 7º mergulho. Não foi 4, nem 5, nem 6. Teve que dar os 7 mergulhos, segundo a orientação do profeta. As muralhas de Jericó caíram depois da 13ª volta. Ou seja, tiveram que dar 13 voltas para as muralhas caírem. E eu estava conversando com uma pessoa um dia desse, e eu fui falar sobre isso, ela disse para mim, não, Leonardo, foram 7 voltas. Eu falei, não, foram 13. Não, foi 7 voltas. Eu falei, então vamos lá. Qual foi a ordem de Deus para Josué? Você vai dar uma volta por dia ao redor da cidade, durante 6 dias. Você vai dar uma volta por dia. Então, uma volta por dia durante 6 dias, 6. No 7º dia, você vai dar 7 voltas seguidas. 6 com 7, 13. E quando ele terminou de dar a 7ª volta no 7º dia, total de 13, começaram a gritar, tocar o chofar e a bradar, e as muralhas vieram abaixo. Mas não foram com 12 voltas, nem com 11, nem com 10, foram 13. Naamã teve que mergulhar 7 vezes. E aí tem gente que bate uma vez só, a porta não abre e já desiste. Tenta uma vez só, não passa no concurso, não passa no Enem, não passa no processo seletivo, já desiste. Então, tudo que vier à tua mão, oportunidade. Lembre-se que muitas oportunidades vêm disfarçadas de problema. Segundo ponto, faze-o. Está falando de fazer, está falando de ação, está falando de atitude, está falando de se levantar. Não dá para fazer o melhor que você pode se você não se levantar, se você não tomar atitude nenhuma. Quanto tempo você está aí parado? Eu estava conversando com uma pessoa recentemente e aí ela reclamou da outra, falou assim, rapaz, não tem fulano? Eu falei, o fulano já é pastor, cara. Aí eu falei, e aí? E aí? O fulano não sabe nada de nada, como é que é pastor? E aí eu disse, engraçado, né? Você fez teologia, é um dos melhores alunos, entende bastante, mas o que você está fazendo? Aí parou, ficou me olhando, eu falei, você está reclamando do outro, que não estudou como você, que não se formou, que não tem a capacidade que você tem, que está lá produzindo alguma coisa, enquanto você não faz nada. Ele não gostou muito não, mas eu tive que falar. Porque às vezes a gente questiona o outro, que não se preparou tanto, que não estudou tanto, que não tem a capacidade intelectual que você tem, mas está produzindo, está fazendo alguma coisa, tem atitude, tem ação, está deixando, está construindo um legado. Quando tem muita gente boa, preparada, estruturada intelectualmente falando, espiritualmente falando, que não está fazendo nada. Então, segundo ponto, faze-o. Está falando de atitude, de ação, de tentar, de começar. Ah, mas não deu certo na primeira vez, tenta de novo. Como eu falei, as muralhas caíram na 13ª volta. Naamã foi curado de lepra depois do 7º mergulho. Então não era 4, nem 5, nem 6, eram 7 mergulhos. Talvez as coisas ainda não aconteceram porque você tentou uma vez só. Faça o melhor que você puder. Não faça qualquer coisa, faça o seu melhor. É isso que você deve a você mesmo ou a você mesma. Então, primeiro, aproveite a oportunidade. Segundo, fazer, ação, atitude, decisão. Terceiro ponto, conforme as tuas forças. Eu me amarro nessa expressão. Você já deve ter ouvido alguma palavra minha, algum assunto, eu falando sobre isso, porque eu gosto muito desse assunto. Faze-o conforme as tuas forças. Pô, se Salomão estivesse dizendo assim, faz um trabalho excepcional, você diria assim, Salomão, mas eu não sou excepcional. Ele não está falando para você ser extraordinário, não está falando para você ser excepcional, ele não está falando para você ser acima da média, ele está falando para você fazer conforme as tuas forças. Sabe por quê? Porque não tem desculpa aqui. Fazer conforme as tuas forças, o Senhor aqui nivela todos nós, porque todo mundo consegue fazer conforme as tuas forças. Ele está dizendo o seguinte, faça de acordo com a sua realidade.
O que é se esforçar? Se esforçar é esticar um pouco mais a mão. Às vezes, a coisa não acontece porque a gente não se esforça. Faze-o conforme as tuas forças. Ah, Leonardo, eu não tenho muito tempo. Faz conforme as suas forças, conforme o seu tempo. Ah, eu não tenho muita saúde. Faça como você consegue. Mas faça o melhor que você puder. Parar de dar desculpa, parar de se lamentar, parar de deixar para depois. Porque o pedido de Salomão aqui, ele é para todo mundo. Não tem ninguém que consegue se esquivar desse texto. Tudo o que vier à tua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Ou seja, todo mundo consegue fazer conforme as suas forças. Ele não está dizendo faça o a mais. Ele não está falando faça o plus. Ele não está falando de diferencial competitivo. Ele está falando de você fazer conforme as tuas forças. E aí minha pergunta é, você é uma pessoa que faz pelo menos aquilo que dá para você fazer? Ou você só vive reclamando, lamentando e deixando para depois? Fazer conforme as tuas forças é não ter desculpa. Ah, eu não tenho carro. Mas dá para ir de moto? Dá para ir andando? Dá para ir de bicicleta? Porque a gente precisa fazer o que a gente consegue fazer, pelo menos. Eu não posso esperar que a pessoa me surpreenda quando ela não faz, pelo menos, o que está ao seu alcance. O compromisso que nós temos com nós mesmos é fazer o nosso melhor. Você não pode querer que todo mundo seja excepcional. Você não pode querer que todo mundo seja extraordinário. Porque se o texto dissesse o seguinte, seja extraordinário, você diria, ah, mas eu não sou extraordinário. Mas ele não está pedindo isso. Ele está pedindo para fazer pelo menos conforme as tuas forças. E aí não dá para fugir. Você faz sempre o melhor que você pode? Você se esforça? Você estica a mão? Ou você diz assim, ah, eu não consigo. Tem gente que não consegue nada. Vive reclamando da vida, do governo, da igreja, da empresa, vive reclamando do patrão, reclama da esposa, do esposo, reclama de tudo. Mas não faz aquilo que pode fazer. Eu comecei falando de oportunidade. Você tem a oportunidade, às vezes, mais oportunidade do que a maioria das pessoas. Tem gente que não tem internet. E se você está assistindo, você tem internet. Você tem um smartphone, você tem uma TV smart, você tem um computador. Só assim você conseguiria estar assistindo essa palavra. Então, pense em quanta gente gostaria de estar no seu lugar. Pense em quanta gente gostaria de ter o que você tem. Parou para pensar nisso? Então aproveite sua oportunidade, faça o que você precisa fazer, faça conforme as tuas forças e o último ponto, valorize o tempo, porque nós não temos todo o tempo do mundo. E aí ele conclui dizendo sobre isso, porque para a sepultura, para onde todos iremos, ou seja, todos vamos morrer um dia. A vida não é sobre morrer, a vida é sobre o que você fez enquanto estava vivo. Qual o legado que você construiu? O que você deixou? Quando forem contar a sua história, quando forem falar de você, o que as pessoas vão dizer? Aproveite o tempo. Nós não temos todo o tempo do mundo, mas o tempo que nós temos, ele precisa ser bem aproveitado. Ele precisa ser bem gerido. Então faça o melhor que você puder. Aproveite o tempo. Aproveite a saúde. Aproveite o momento. Aproveite que você parou aqui para ouvir essa palavra. Ah, não, mas amanhã eu vou, depois eu vou, quando der eu vou. Daqui a pouco você não tem mais tempo. Porque para a sepultura, para onde todos iremos. O que ele está dizendo? Aproveite a oportunidade, faça alguma coisa, faça conforme as tuas forças, porque um dia nós não teremos mais oportunidade de fazer nada, não teremos mais saúde, não teremos mais vida, não vamos estar mais aqui. Então, enquanto estamos aqui, vamos fazer alguma coisa que valha a pena. Você não tem todo o tempo do mundo, então se levante. Ah, mas eu já tentei, não deu certo. Tente de novo. Vai, eu bati, a porta não abriu, bata de novo. Porque é isso que faz diferença. Vamos parar de lamentar, vamos parar de dar desculpas e vamos parar de culpar as pessoas. Vamos parar de deixar para depois e aderir ao conselho do sábio Salomão. Tudo o que vier à tua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque para a sepultura, para onde todos iremos, não há obra, nem ciência, nem indústria, nem sabedoria alguma. Ou seja, quando nós fecharmos os olhos, aí não tem mais aprendizado, não tem mais trabalho, aí já era, aí acabou. A oportunidade de trabalhar, aprender, corrigir, melhorar é enquanto estamos vivos. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma vez, e depois disso, segue-se o juízo. Então depois que a pessoa morre, ela não vai aprender mais nada, não vai corrigir mais, não vai trabalhar mais. Isso é coisa de quem está vivo. Quem está vivo aprende, corrige, melhora, acerta, recomeça. Então aproveite o tempo.
Aproveite a oportunidade e faça sempre o seu melhor. É isso que nós devemos a nós mesmos, o melhor que nós pudermos fazer. Ok? Essa é a palavra que eu queria compartilhar com vocês. Faça sempre o seu melhor. Ah, mas fulano não merece. Não é sobre fulano, é sobre você. Eu faço o melhor que eu posso por causa de mim, porque eu sou uma pessoa em condições de fazer um bom trabalho. É isso. Não é esperar tapinha nas costas, não é esperar validação, não é esperar elogio. É fazer porque você é uma pessoa que tem condições de fazer um bom trabalho, ok? Espero que você tenha gostado. Vou te fazer um pedido, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sino da notificação, para você ser avisado quando sair vídeo novo, e compartilhe essa palavra com alguém. Se ela foi boa para você, faça ela chegar a mais alguém, porque com certeza esse é um dos maiores desafios que nós temos na vida, compartilhar coisas boas. Então, se foi bom para você, compartilhe com alguém, ok? Você está no canal Teologia e Liderança comigo, Leonardo Nascimento, e é sempre um prazer ter você aqui. Um abraço grande e até breve.